Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como vencer pensamentos negativos. Vou te ensinar uma técnica infalível que já ajudou muita gente a se libertar totalmente dos pensamentos negativos. E eu quero já deixar um aviso, que se você conhecer a tua mente pode ser a sua melhor amiga no teu caminho da felicidade. Mas se você não conhecer a tua mente vai te fazer sofrer. Então vamos agora para o espelho e vamos nos olhar, nos observar. Como nós vamos vencer esses pensamentos negativos? Vamos lá. Vamos começar primeiro entendendo. O pensamento negativo, ele é muito ruim porque ele fecha aqui dentro. Ele traz uma sensação de angústia, ele traz uma sensação de dor. Algumas pessoas sentem o coração acelerar, outras ficam com síndrome do pânico, outras perdem o sono, perdem o ar. Então, nós não temos como ser felizes com a mente cheia de pensamentos negativos. Mas vamos compreender como nós chegamos a isso. Tudo começa quando a gente é criança. Quando a gente é criança, nós humanos já temos uma tendência de acreditar em tudo que a nossa mente imagina. Pode ver quando a menininha está brincando de bonequinha, a brincadeira dela é a filha dela, a bonequinha. E ai do pai se falar que não é. E se ela falar, o pai, cuida da tua neta, e o pai não pegar a boneca e agir como se fosse neta, a criança fica chateada. Não é verdade? Porque na brincadeira dela é a filha dela e ponto final. Também, muitos pais falam para os seus filhos, ó, escreve uma cartinha para o Papai Noel. E o filho vai, escreve a cartinha para o Papai Noel. E aí o pai e a mãe vão, compram aquilo que está na cartinha. E a criança pensa que foi o Papai Noel que deu para ela. Tudo isso vai gerando em nós, quando somos crianças, o padrão de acreditar em tudo que a gente imagina. Então a gente imagina que o Papai Noel existe, a gente acreditou que ele existiu, tivemos confirmações, entre aspas, porque ganhamos o presentinho que escrevemos na nossa cartinha do Papai Noel. E isso vem nos acompanhando desde criança, esse padrão de acreditar no que a gente imagina, até a gente se tornar adultos. Então, essa crença no que a gente imagina é o alicerce, onde os nossos sentimentos criam, tanto para o bem quanto para o mal, quando a gente passa a acreditar em tudo o que a gente imagina. Então, eu vou explicar assim, a nossa mente, imagina que a nossa mente é como uma folha em branco, e que tudo que a gente vive, tudo que a gente passa e os padrões que a gente cria, é escrito nesse papel em branco a lápis. Por que a lápis? Porque o lápis, mesmo quando você tenta apagar, você apaga o grafite, mas ainda fica a marquinha na folha. Da mesma forma é a nossa mente. Por mais que a gente não lembre agora, mas tudo que a gente viveu na nossa vida desde criança deixou uma marquinha no nosso cérebro, no nosso subconsciente. Então, é assim que a gente aprendeu a acreditar no que a gente imagina. E eu conheci pessoas que tinham pensamentos ruins tão severos, sabe? Pessoas que tinham a mente catastróficas. Por exemplo, se fosse ter uma guerra aqui, a casa da pessoa ia ser a primeira a ser acertada. Se surgisse uma doença nova que ninguém descobria a causa, a pessoa já pensava que ia pegar aquela doença. E a pessoa já começava a sofrer aquela angústia. E outros eram, assim, pensamentos muito ruins mesmo. A pessoa imaginava que alguém da família ia morrer, sabe? E então a pessoa acreditava tanto naquela imaginação que vinha nela, que parecia que aquilo tinha acontecido, a pessoa ficava angustiada, né? Isso acontece muito com pais, com mães, né? O filho sempre chega às 7 da noite, se o filho não chegou ainda às 7h10, já vê aquela angústia, aquele desespero. E tudo isso é como se fosse um castelinho construído no alicerce que é você acreditar no que você imagina. Então, eu vim hoje te trazer essa técnica. Essa técnica. Mas para você entender o fundo dessa técnica, eu quero que você entenda o que é a tua imaginação.
Nós já entendemos como criamos o padrão de acreditar no que a gente imagina. Agora a gente vai entender o que é a nossa imaginação. Tudo no nosso corpo, uns chamam Deus, outros chamam a natureza. Eu gosto de chamar de Deus, nos deu com uma função. A mão, a função de pegar, o pé de caminhar, o olho de enxergar. Então a mão nunca vai fazer a função do olho, o olho nunca vai fazer a função do pé. E da mesma forma a nossa imaginação. Ela foi nos dada com uma função e ela não vai fazer outra função a não ser essa de imaginar. Imaginar, imagem, criar imagens. Então imagina que você está assistindo televisão ou está no cinema. E o filme que você está assistindo acontece uma explosão lá dentro e desmorona tudo, cai um prédio. Você está assistindo aquilo, mas você não sente medo. Por quê? É só um filme. É só um filme. Você sabe que qualquer explosão que tiver lá, uma bomba que explodir dentro daquele filme, não vai te ferir aqui, não vai destruir ninguém que está assistindo o filme com você. Da mesma forma é a nossa imaginação. A nossa imaginação é uma tela. É uma tela que está dentro da nossa cabeça, onde ela projeta imagens e sons iguais à tela de uma televisão, iguais às telas de um cinema. Então, se aconteceu uma explosão dentro da tua cabeça, ela só está acontecendo ali dentro da sua tela, em mais nada. Essa é a nossa imaginação. E qual a função da nossa imaginação? É como se fosse ensaios. É como se fosse, como eu posso dizer para você? Para você quer fazer alguma coisa, então você ensaia aquilo que você quer fazer. Você então imagina antes, como que eu vou fazer? Você imagina a sala do jeito que você quer. Mas ela não está ainda daquele jeito. Mas você primeiro imagina, poxa, eu vou colocar o sofá de um jeito, vai ficar bonito. A nossa imaginação foi feita para isso. Vou dirigir. Que caminho eu vou fazer? Então eu vou imaginar o caminho que eu vou fazer. Ah, já sei como que eu vou fazer. A imaginação foi criada só para isso. Só para isso. Para mais nada. Então, tudo que a nossa mente imagina são só imaginações. Mais nada. Ela não está atraindo nada e nem afastando nada. Ela é só uma imaginação. Na verdade, ela não tem poder nenhum para mudar nada aqui fora. Ela não tem poder nenhum para empurrar nada. Ela é só uma parte do teu ser, a tua mente. Ela é só uma parte da tua mente ainda, ela não é tua mente inteira. Mas, agora que você já entendeu como nós criamos o padrão de acreditar no que a gente imagina, agora que você entendeu para que foi criada a imaginação, vamos para o que importa, a técnica para você se libertar de todos os pensamentos negativos. Você vai pegar uma folha de papel ou um caderno. E eu prefiro que você escreva com lápis ou com caneta. Não adianta muito você fazer isso no computador ou no celular, porque você vai estar pensando em redes sociais, você não vai estar 100% ali. Agora, quando você põe no papel, você está 100% ali. Você vai escrever todos os pensamentos ruins que vêm na sua mente. Todos. Por mais ruins que pareçam. Por mais catastróficos que pareçam. Você vai escrever todos eles ali nesse papel. Gente, esse exercício curou muita gente e vai te curar também. Você vai, depois que você escreveu, só vai escrever todos eles. Você não vai remediar nenhum. Você vai escrever do jeito que você imaginou. Se você imaginou que alguém estava morrendo, você vai escrever isso. Você não vai mudar. Não tenha medo. Pode escrever. Não, Rodrigo, é que se eu escrever vai acontecer. Não vai. Fique em paz. Escreve bonitinho lá. Escreve bonitinho lá. E só isso. Só isso. Você escreveu? Essa é só a primeira parte, tá? Você vai esperar um dia ou dois. Aí depende muito do pensamento que vier. Tem pensamento que no fim do dia você já pode olhar. Mas tem pensamento que é depois de uma semana, 2 semanas você vai olhar. Você vai abrir esse caderno, essa folha, e você vai ver, você vai ler todos esses pensamentos. E você vai anotar na frente, ou com OK, ou com X, o que você achar melhor, quantos desses pensamentos aconteceram. Quantas dessas tragédias aconteceram? E você vai ter a maravilhosa surpresa de descobrir que a maioria deles não aconteceram. Na verdade, todos os que eu fiz, porque eu pratiquei isso, e as pessoas que eu conheci, todas, nenhum dos pensamentos aconteceram.
Absolutamente nenhum. Ninguém morreu, ninguém se acidentou. Então, quando sua mente perceber que nenhum daqueles pensamentos ruins que vieram nela aconteceram, a tua mente consciente vai cobrir aquela parte inconsciente de criança que você acreditava em tudo que você pensava. E claro, se você acha que vai acontecer aquilo, você vai sentir medo, você vai sentir angústia, você vai sentir mal. Mas quando você descobre que aquilo é só um pensamento e que não aconteceu nada do que aquilo, e você pensou, aí você diz, não, Rodrigo, é porque eu senti que ia acontecer sim, mas você sentiu porque você acreditou naquele pensamento. Então o nosso cérebro, isso é científico, ele não sabe discernir muito bem o que é real e o que é imaginação. Então, se eu acredito que aquilo de ruim vai acontecer, o meu cérebro já vai tentar me proteger, me colocando medo, me colocando no desespero. Vou ter que ligar para saber como aquela pessoa está e a pessoa está bem. Mas quando você toma consciência disso, e é aqui que a cura acontece, quando você escreveu todos os pensamentos ruins ali no caderno, e quando você leu e viu que nenhum daqueles pensamentos ruins aconteceram, você olha para sua mente e você fala: Ah, te peguei. Agora eu já sei. Tem até um ditado que eu falo que é assim: nunca acredite na tua mente, porque, como o próprio nome já diz, ela mente. Então, a nossa imaginação, quando a gente acredita nela, ela nos engana e nos faz sofrer antecipadamente, nos faz sentir medo, nos faz sentir crises de ansiedade. Então, faz esse exercício. Escreve todos os pensamentos ruins em um papel e guarde. Depois de uma semana, um dia, ou no fim do dia mesmo, leia e marque quais deles aconteceram. E você vai perceber que nenhum deles aconteceu. E você vai entender e vai educar a tua mente a não acreditar em tudo que ela imagina. A tua noção de realidade começa a ficar mais clara. E aí a sua mente começa a ser a tua amiga, porque ela percebe que é você que está no comando, não é mais as suas imaginações. Ela percebe que é você que manda na situação, não é o que ela cria para você. Você começa a dominar o seu sentimento. Você não vai mais ser levado pelo medo, você não vai mais ser levado pelas correntezas das suas imaginações. E aí você vai ver que a vida é muito mais leve, muito mais bonita e muito mais gostosa. Porque a energia que você tinha sugada pelos pensamentos, que são só ilusões os pensamentos negativos, quando você percebe disso, toda aquela energia que você perdia, você agora vai direcionar automaticamente. Isso vai acontecer automaticamente. O medo vai indo embora e vai dando lugar para a alegria. O pânico vai saindo e vai dando lugar para a paz. E a partir de então, você vai começar a ser mais feliz na tua vida, tá bom? Então, se você gostou, dê o seu joinha, ative o sininho e se inscreva no canal Espelho, onde você se vê de uma forma diferente.